Para tudo agora. E imagina isso com clareza. Um circo cheio, famílias felizes, criança com algodão doce, foto no celular, risada alta. Aí o alto-falante corta o som. Código vermelho. Leão solto. Se você gosta de histórias fortes de animais com seres humanos, se inscreve no canal agora. Deixa o like e comenta "eu sim" para eu saber que você ficou, porque o que aconteceu em seguida chocou todo mundo. Era uma manhã comum, daquelas de domingo, o tipo de dia que lembra passeio no parque. E lanche depois. Tinha cheiro de pipoca. Tinha refrigerante quente. Tinha gente filmando tudo. O segurança falou de novo no rádio e repetiu mais alto. Código vermelho. Setor C. Evacuação. As pessoas demoraram 1 segundo para entender. Aí veio o grito. Aí veio a corrida. Carrinho de bebê bateu em grade. Um chinelo ficou no chão. Uma mãe pegou o filho no colo e saiu correndo. Um pai puxou a mão da menina e não olhou para trás. Os funcionários tentaram organizar, mas ninguém ouvia a instrução direito. Cada um tentava salvar o próprio grupo. Parecia saída de estádio depois de clássico, só que sem jogo e sem aviso. Só que aqui tinha um leão. Ele apareceu do lado de fora da área fechada. Era um macho velho. A juba tinha partes claras e outras já brancas. Ele andava devagar, mas andava firme. Não estava correndo atrás de ninguém. Ele não olhava para a comida. Ele olhava para frente, sempre para o mesmo ponto. 2 homens com dardos tranquilizantes chegaram perto. Eles tremiam um pouco. Isso é normal. O rádio chiou com estática. A sirene da viatura começou a soar do lado de fora. E mesmo com tudo isso, o leão continuou andando. Alguma coisa lá na entrada parecia chamar a atenção dele. E é aí que essa história muda. Porque no meio do caminho principal tinha uma senhora idosa. Ela estava com uma bengala. E ela não correu. Ela estava no meio do caminho. Não era perto de uma saída. Era o pior lugar para ficar. A bengala dela batia leve no chão. Ela respirava devagar. O rosto estava sério. As pessoas passavam correndo do lado. Algumas esbarravam. Ninguém pedia desculpa. Ninguém tinha tempo. Uma criança começou a chorar. A mãe puxou a criança pelo braço. O pai gritava, "Anda, anda!" Foi confusão de verdade. Lembrou correria de carnaval quando o bloco muda de rua. No Brasil, muita gente já viu isso de perto. Um segurança parou na frente dela. Ele estava suando. Ele tinha um rádio preso no colete. Ele falou alto para ela ouvir. "Senhora, por favor, saia agora, é perigoso." Ela não se mexeu. Ela só levantou o queixo e perguntou com calma. "Qual leão?" O segurança ficou sem reação por 1 segundo. Ele repetiu, mais nervoso. "Um leão macho." Ele escapou. "A senhora precisa correr." Ela apertou o cabo da bengala. Os dedos tremeram um pouco, mas ela continuou no lugar e fez a mesma pergunta. "Qual leão?" Outro funcionário chegou correndo. Ele olhou para ela como se fosse teimosia. Ele tentou puxar o braço dela. Ela não brigou. Ela só travou o corpo. E falou firme. "Eu não vou correr até vocês me dizerem qual leão." O rádio do primeiro segurança chiou. Veio uma ordem curta. "Retirem todo mundo do corredor principal." O segurança olhou para trás. Ele viu o leão mais adiante. Ele viu que o animal vinha andando reto. E viu que a senhora estava exatamente na linha. Ele baixou a voz, como quem fala com a própria avó. "Ele se chama Raja. É o leão velho do setor C." Na mesma hora, a expressão dela mudou. Os olhos abriram mais. A boca ficou entreaberta. Ela sussurrou um nome, bem baixo. "Raja." E alguém do outro lado do portão gritou alto também. "É o Raja! O Raja tá solto!" A senhora deu um passo para a frente, não para fugir, para olhar melhor. E o leão virou a cabeça e pareceu procurar exatamente por ela. O grito veio do lado de fora do picadeiro. Não foi grito de susto. Foi grito de quem reconheceu. "É o Raja tá solto." A senhora parou de piscar. O corpo dela ficou rígido e o rosto, que antes parecia só calmo, ficou diferente. Ficou como quem lembra de uma coisa antiga. O segurança percebeu na hora. Ele perguntou rápido. "A senhora conhece esse leão?" Ela não respondeu ainda.
Ela só repetiu o nome. Raja. E aí veio o passado. Foi rápido. Foi como uma imagem curta na cabeça dela. Anos 90. Ela era mais nova. Ela trabalhava com animais. Ela ajudava o circo quando tinha problema. Não era glamour. Era curativo. Era leite morno. Era madrugada. Ela se lembrou de uma noite fria. Ela se lembrou de um filhote de leão muito pequeno. Ele tremia. Ele chorava alto. Ele não tinha mãe. Ela se lembrou das mamadeiras, de 3 em 3 horas. Ela se lembrou de aquecer a toalha. Ela se lembrou de dormir perto dele, porque ele só parava de chorar quando sentia alguém por perto. Ela se lembrou do jeito que ele encostava a cabeça. Ela se lembrou do cheiro do pelo molhado. Ela se lembrou da primeira vez que ele segurou o dedo dela com a pata. Ela deu o nome de Raja naquela época. Ela escolheu esse nome por ser curto e por ser fácil de chamar. Como a gente faz no Brasil com cachorro e gato. Nome simples, pega rápido. Ela também se lembrou de uma música. Era Nana Neném, uma cantiga brasileira de ninar. Ela cantava baixo. Era para acalmar o filhote. E funcionava. O segurança ficou olhando sem entender. Ele falou sério. Senhora, isso não muda nada. A senhora precisa sair. Ela finalmente olhou para ele. Os olhos dela estavam cheios, mas a voz saiu firme. Eu criei esse leão. O rádio chiou de novo. Alguém do controle perguntou. Quem é a idosa? O segurança respondeu. Ela diz que criou o Raja. Do outro lado do corredor, o leão parou. Ele levantou a cabeça. Ele abriu bem as narinas e deu 2 passos na direção dela. E a senhora não correu. Ela só falou o nome mais uma vez. Raja, sou eu. Ela fechou os olhos por um segundo e voltou para 1996. Naquele ano ela tinha pouco mais de 50 anos. Ela já trabalhava com animais fazia décadas. Ela era do tipo que o povo chama de mão boa. Aquela pessoa que acalma bicho assustado com calma e rotina. A ligação chegou tarde da noite. Do outro lado, um responsável do circo falou rápido. Doutora, a leoa morreu no parto. Sobrou um filhote. Ele vai morrer se ficar sozinho. Ela não perguntou o preço. Ela não perguntou o favor. Ela só disse, eu vou. Quando o filhote chegou, ele cabia nos braços. Ele estava magro. Ele tremia. Ele fazia um som fino de choro. Ele não parava. Ela improvisou uma caixa com cobertor. Ela esquentou água. Ela fez leite na medida certa. Ela acertou a temperatura no dedo, como mãe faz com mamadeira. A regra virou clara. Mamadeira a cada 3 horas, sem atraso. De madrugada também. Ela colocava um relógio para despertar. Ela levantava antes do toque quando ouvia o choro. Ela sentava no chão. Ela colocava o filhote no colo e alimentava devagar. Depois vinha o resto. Limpar, secar, trocar o pano e deixar ele sentir a presença dela. O filhote tinha medo de ficar sozinho. Se ela saía do quarto, ele gritava. Então ela mudou a casa. Ela passou a dormir perto dele. Ela colocou a caixa ao lado do colchão. Ela vivia em função daquele animal. Ela deu um nome. Raja. Ela escolheu porque era curto e porque era fácil de chamar em qualquer situação. Ela criou uma rotina de casa. Hora de comer. Hora de descanso. Hora de brincar com cuidado. Ela ensinou limites. Quando ele apertava forte, ela parava. Ela falava devagar. Ela repetia até ele entender. Em poucos meses, ele mudou. Ele ficou mais forte. Ele ficou mais confiante. E começou a seguir ela pela casa como se fosse um cachorro grande. E mesmo assim, ele ainda era um filhote órfão. E ela era a referência dele, a única. O problema começou rápido. Raja não ficou pequeno por muito tempo. Em poucos meses, ele já passava do peso que ela conseguia controlar sozinha. Ele brincava e derrubava a cadeira. Ele pulava e fazia barulho no quintal. E ele já tinha dentes de verdade. Os vizinhos começaram a notar. Alguns tinham medo. Outros falavam com curiosidade. Mas sempre havia alguém que reclamava. No Brasil, isso vira grupo de condomínio em minutos. Ali foi parecido. Chegaram recados, chegaram perguntas, chegaram ameaças de denúncia. Um fiscal apareceu.
Depois veio outro. Eles falaram de risco, falaram de responsabilidade, falaram que um leão não é um cachorro. Ela sabia disso. Ela só não queria aceitar naquele momento. O circo disse que poderia receber o animal. Prometeu espaço, prometeu equipe, prometeu segurança. Também prometeu que ela poderia visitar. Ela ouviu e concordou porque não havia outra saída. No dia da transferência, Raja entrou na caixa de transporte chorando. Ele arranhou a grade. Ele bateu as patas. Ele procurou a mão dela. Ela encostou a testa na grade e fez uma promessa simples. Eu vou voltar, eu vou te ver. Só que ela não voltou. Depois disso, a vida pesou. O marido ficou doente. Vieram consultas e remédios. Vieram noites sem dormir de novo, só que por outro motivo. Ela também ficou doente. O médico falou a palavra câncer com frieza. Começou o tratamento, começou cirurgia, começou a fase de sobreviver um dia por vez. Quando a saúde melhorou um pouco, já tinham passado anos. Ela pensou em ir ao circo. Mas a culpa travou. Ela dizia para si mesma uma frase comum no Brasil. Agora já foi. Ela também tinha medo de ver e piorar por dentro. O tempo virou silêncio, e o silêncio virou o hábito. Mas o nome Raja nunca saiu da cabeça dela. E agora, no corredor do circo, ela entendeu. Ele não tinha esquecido. Raja parou a poucos metros dela. Foi perto o suficiente para todo mundo prender a respiração. 2 seguranças chegaram primeiro. Eles levantaram as espingardas de dardo tranquilizante. As mãos deles tremiam. Eles tentavam esconder isso. Um terceiro homem falou no rádio. Ele está indo na direção da senhora. Autorização para disparo? A resposta veio na hora. Negativo. Não atirem. Só observem. Algumas pessoas filmavam de longe. Celular erguido. Mão trêmula. Isso lembra cena de novela no Brasil. Aquele momento em que todo mundo fica em silêncio por alguns segundos. Só que ali era real. Raja não rosnou. Ele não mostrou os dentes. Ele só ficou parado. O peito subia e descia. A respiração era pesada. A senhora levantou a mão devagar. Ela não fez movimento brusco. Ela falou baixo, mas claro. Raja, sou eu. O leão inclinou a cabeça. Ele abriu mais as narinas. Ele cheirou o ar. Isso é básico em animal. Ele reconhece cheiro. Ele confirma antes de agir. O segurança mais novo sussurrou. Ele vai atacar? O mais velho respondeu. Ele está reconhecendo. A senhora deu um passo pequeno. A bengala arrastou no chão. Ela parou de novo. Ela não tentou tocar nele ainda. Ela só ficou ali. Raja avançou um passo. Depois mais um. Bem devagar. Ele parou de novo. Como se estivesse confirmando. Ela repetiu o nome. Raja. E falou mais uma frase. Você lembra de mim? O rádio chiou. Se ele acelerar, atirem. Outra voz cortou. Calma, ele está calmo. Raja chegou a uma distância curta. Ele abaixou a cabeça. Ele encostou o focinho no ar, perto da mão dela. Não foi mordida. Foi contato. Foi checagem. A senhora chorou. Ela não gritou. Ela só deixou a lágrima cair. Os seguranças baixaram as armas um pouco, ainda atentos, mas menos tensos, e ali, no meio do pânico, todo mundo entendeu uma coisa. Aquele leão não estava caçando. Ele estava procurando. Depois que os seguranças baixaram um pouco as armas, veio a pergunta que todo mundo fez. Como um leão saiu daqui? Não teve magia, teve rotina e teve erro humano. O circo tinha um corredor técnico atrás das grades. Ali ficavam as travas, os cadeados e os portões de serviço. Todo dia de manhã alguém fazia a conferência. Naquele dia, o responsável era um funcionário novo. Ele estava no 3º dia de trabalho. Ele recebeu uma lista simples: verificar portão por portão, puxar a trava, testar o cadeado, confirmar no rádio. Às 09h10 ele conferiu o primeiro portão. Às 09h18 conferiu o segundo. Às 09h26 chegou no portão do Raja. Nesse momento, ele olhou o celular. Foi pouco tempo, mas foi tempo suficiente. Ele encaixou a trava, mas não girou até o fim. Ficou uma folga pequena, centímetros. Para a maioria das pessoas isso não muda nada.
para um leão forte, muda tudo. Às 09h40, o supervisor deveria ter rechecado. Ele só olhou de longe. Ele não puxou o portão com força. Ele confiou. E teve um detalhe a mais. A senhora já tinha chegado ao circo. Ela passou na entrada por volta de 09h30. Ela tinha um cheiro marcante, perfume antigo, creme de mãos e um lenço guardado na bolsa. Coisas comuns de idoso. O vento levou esse cheiro pelo corredor. Isso é normal em lugar aberto. E animal percebe isso rápido. O Raja sentiu. Ele ficou inquieto. Ele andou de um lado para o outro e começou a testar a grade. Às 10h05, ele encostou no portão com o corpo. Ele empurrou devagar. A folga abriu mais. Às 10h12, o portão cedeu de vez. Raja passou sem correr, sem fazer barulho alto, porque ele não estava tentando fugir de alguém. Às 10h15, ele já estava no corredor principal. Câmeras mostraram isso depois, e o trajeto foi direto. Nada de zigue-zague. Nada de distração com comida. Ele só seguiu em linha. Por isso, quando chegaram no ponto onde a senhora estava, parecia que ele tinha um alvo. Na verdade, ele tinha um rastro. O rádio não parava. A direção do circo chegou correndo. Vieram 2 coordenadores. Veio também a veterinária responsável. Ela era a doutora Camila. Ela conhecia Raja há anos. Ela sabia o histórico dele. Ela sabia que ele era forte. E sabia que um erro ali podia virar tragédia. Um homem da segurança foi direto. Doutora, precisamos sedar agora. Outro respondeu. Tem público filmando, tem criança, tem risco. A doutora Camila respirou fundo. Ela olhou para o leão. Depois olhou para a senhora. Ela viu uma coisa simples. O leão não estava agressivo. Ele estava focado nela. E a senhora não estava fazendo movimentos bruscos. A direção perguntou. Quem é essa mulher? O segurança respondeu. Ela disse que criou ele quando era filhote. A direção não acreditou. Isso não existe. Leão não lembra assim. A doutora. Camila foi literal. Ele pode lembrar cheiro e voz. E ele está calmo. Se a gente atirar agora, podemos piorar. O responsável jurídico do circo entrou na conversa. Ele falou em processo, falou em responsabilidade, falou em protocolo. A doutora Camila cortou curto. Eu assumo a decisão, eu assino. Mas a gente precisa de um plano seguro. Ela chamou 2 tratadores experientes. Pediu silêncio, pediu distância. Pediu que tirassem o público do corredor. Ela explicou como faria. Vamos criar um espaço controlado, sem barulho, sem gente em volta, sem celular perto deles. Isso lembrou uma coisa bem brasileira. Quando tem confusão na rua, alguém grita, todo mundo para trás. Isso funciona porque cria espaço e reduz pânico. A doutora Camila pediu uma sala interna, uma sala de manejo, com portas duplas, com grade reforçada, com câmera. Ela pediu um caminho livre até lá, sem corrida, sem gritaria, só orientação firme. O segurança ainda hesitou. E se ele mudar? Ela respondeu. Se ele mudar, a gente ceda, mas só depois de isolar. Aqui fora é pior. A senhora ouviu tudo. Ela falou baixo. Eu vou com ele. Eu não vou fazer nada rápido. A doutora Camila concordou. Então vamos agora, devagar, passo curto e sempre olhando para mim. Raja se moveu junto, como se aceitasse, e o circo inteiro, por alguns minutos, virou silêncio. Dentro da sala de manejo, o barulho ficou longe. A porta dupla fechou. A luz era mais fraca. A senhora sentou devagar no banco baixo. Ela manteve a mão parada, aberta. Ela olhou para Raja sem desafio. Raja deitou no chão. Ele ficou de lado. Ele não rosnou. Ele só olhava para ela. O rabo mexia pouco. A respiração ficou mais lenta. Isso é sinal de calma. Um tratador sussurrou. Esse leão sempre foi arisco. A palavra arisco é direta. Significa que ele evita contato e reage rápido. Ali, ele parecia outro. A doutora Camila pegou o celular e fez uma ligação. Ela chamou um pesquisador de comportamento animal, um especialista em memória e apego em grandes felinos. Ela pediu uma coisa simples. Venha agora e traga a câmera. Enquanto isso, ela anotou tudo. Distância entre eles, tempo de aproximação, mudança de postura,
mudança de vocalização. Ela falou baixo com a equipe. Sem grito, sem flash, sem susto. A senhora falou o nome dele de novo. Raja. Ele respondeu com um som baixo. Não parecia rugido. Parecia chamado. Era diferente do que o público imagina de um leão. Quando o especialista chegou, ele ficou em silêncio. Ele começou a filmar. Ele explicou em frases curtas. Cheiro fica na memória. Voz também. Quando o vínculo é antigo, o corpo reconhece antes da cabeça. A equipe se olhou, porque ninguém ali tinha visto Raja assim. Ele encostou o focinho na perna dela. Ele esfregou a cabeça devagar. Ela não fez carinho rápido. Ela só passou a mão uma vez. Depois parou. Ela respeitou o ritmo dele. Aquilo chocou quem conhecia o animal. Parecia vídeo do Fantástico. O Fantástico é um programa de TV brasileiro que mostra histórias incomuns. Só que ali não era encenação. Era um leão grande, velho e calmo. O especialista falou mais uma coisa. Isso não prova amor do jeito humano, mas prova reconhecimento e apego. E isso já muda muita coisa. O tempo passou rápido depois daquele dia. A senhora voltou. Todos os dias que conseguiu. Quando não dava para andar, ela vinha de cadeira de rodas. A doutora Camila montou um esquema seguro. Sala fechada, portas duplas. Equipe reduzida, sempre no mesmo horário. O especialista continuou documentando. Ele anotou sinais simples. Raja esperava perto da porta. Ele levantava a cabeça quando ouvia a voz dela. Ele ficava mais calmo quando ela encostava a mão na juba. A saúde dos dois piorou. A idosa já estava em cuidados paliativos. Isso é cuidado para conforto, não para cura. Raja também piorou. Artrite forte, fraqueza, falha nos rins. Numa manhã ela falou direto. Hoje pode ser a última vez. A equipe entendeu. A doutora Camila permitiu um encontro final com cuidado. Ela foi colocada em almofadas no chão. Raja deitou ao lado. Ele encostou a cabeça no colo dela. Ela respirava com dificuldade, mas manteve a mão firme. Ela pediu perdão. Ela explicou por que sumiu. Falou do marido doente. E falou do próprio tratamento. Raja lambeu o rosto dela devagar. Ele fez aquele som baixo de novo. O especialista registrou isso como sinal de vínculo. A equipe ficou em silêncio. Quando ela morreu, o leão não atacou. Ele não ficou agitado. Ele ficou imóvel. Ele cheirou a mão dela várias vezes. Isso é busca e confirmação. Nos dias seguintes, Raja mudou. Ele comeu menos. Ele evitou contato. Ele deitou no canto mais perto da sala. O especialista citou o luto animal, com cautela. Algumas semanas depois, Raja também morreu. A causa foi falência renal. Mas quem viu tudo entendeu o impacto. A direção do circo colocou uma placa simples. Nome dos dois. Datas. Uma frase curta. E guardou os registros do caso. No Brasil, a gente se comove com histórias assim. A gente chora vendo o reencontro. A gente manda no WhatsApp para alguém. E a gente comenta. Isso é amor. O ponto aqui é claro. Vínculo existe. Memória existe. E responsabilidade também. Se essa história te tocou, comenta Raja. E me diz qual parte mais te impactou.